Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje um pouco sobre a Bíblia Sagrada. É um livro muito interessante, é um livro que é vendido em todo o mundo, né? É o livro mais vendido de todo o mundo e é um livro capaz de mudar a opinião das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de mudar completamente o comportamento das pessoas. Nós temos exemplos de pessoas que eram bêbadas, né, alcoólatras, e hoje não bebem mais, não têm dependência nenhuma de álcool. Pessoas que fumavam e hoje não fumam mais, pessoas que roubavam hoje não roubam mais, pessoas que eram ladrões, né, roubavam, hoje não roubam mais. Então a Bíblia é um livro que tem mudado a vida das pessoas. Esse livro foi escrito há mais de 1.600 anos atrás, por cerca de 40 autores diferentes, né? E esses autores, claro, foram inspirados da parte de Deus. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso à frente. E a Bíblia ela é um livro muito especial. A gente vai entender um pouco sobre isso, mas antes vamos orar. Feche seus olhos se você puder. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos deixar um livro tão especial, onde podemos aprender mais sobre como ter uma vida feliz, sobre como cuidar dos nossos filhos, da nossa família, onde melhor também nos comunicarmos contigo, Senhor. Abençoe o estudo da Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então vamos conhecer um pouco mais da Bíblia através de algumas perguntas. A primeira fala assim: como Jesus considerava a Bíblia? A gente vai ler um texto na Bíblia e vamos responder, ok? Então vamos lá para João, livro de João 17, verso 17. Vamos abrir juntos aí, João 17, verso 17. Abra sua Bíblia, vamos juntos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. João 17, verso 17. Está aqui. Fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Né? Acabamos de ler em João 17, 17, que Jesus considerava a Bíblia como a verdade. Né? Santifica-os na tua palavra é a verdade. Então, se você quer conhecer toda a verdade, se você quer conhecer o que é a verdade, você precisa unicamente ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Ok? Então vamos para a próxima pergunta, que diz assim: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Está em Atos 8, 26 e 30, até o 31. Atos 8, 26 até o 31. É um texto bem conhecido de todos nós, esse livro de Atos 26 até o 31, fala do Filipe, né, que encontrou com o eunuco que estudava a Bíblia, mais precisamente o livro de Isaías. Ele estudava, mas não entendia. Então a gente vai ler aqui um pouquinho, a partir do verso 26. Fala assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai-te para o lado sul. No caminho, vai para o lado sul, né? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentou-se junto a ele. Então, queridos, qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia? Eles estudam e não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles precisam de alguém para explicar. Se você tem algo difícil
né, e você não consegue entender, claro que você vai pedir ajuda a uma pessoa que conheça um pouco mais que você, né? E essa é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia. Elas não compreendem, mas muitos não perguntam a outros e ficam sem entender. Isso é muito ruim, quando você não entende o que você está lendo. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte a alguma pessoa, a uma outra pessoa que saiba um pouco mais que você, ok? Então, vamos para a terceira pergunta que diz: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos lá para Isaías 28, verso 10. Isaías 28, verso 10. Vamos acompanhar juntos. Isaías 28, verso 10. É bom a gente folhear a Bíblia. É bom a gente estudar a palavra de Deus. Isaías 28, verso 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, né? O estudo da Bíblia de forma realmente completa. A gente estuda um pouco, né, de cada livro e os assuntos eles parece que vão se encaixando, né? Porque a Bíblia, ela de maneira nenhuma se contradiz. A Bíblia, todos os assuntos, né? Se a gente for estudar toda a Bíblia, todos os livros, a gente vai ver que todos os assuntos se encaixam perfeitamente. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente não vai encontrar nenhuma contradição, né? Então, nós devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto, ok? E nós devemos buscar outras passagens que explicam do assunto também, para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Um pouco aqui, um pouco ali, né, sobre o mesmo assunto, e a gente vai ter um entendimento mais completo daquele assunto, ok? É assim que nós devemos estudar, claro que primeiramente pedir a orientação do Espírito Santo. Então vamos para a quarta pergunta, que diz: que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5, verso 39. Abra comigo, João 5, verso 39. João 5, verso 39. João, capítulo 5, verso 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele disse, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, João 5,39. Deixa eu ver aqui, João 5,39. Eu estava lendo 4,39. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós devemos examinar as Escrituras, né? Porque nós recebemos a maior recompensa que o ser humano pode ter, pode receber, que é a vida eterna. Elas testificam do próprio Jesus e o final é a recompensa que tanto almejamos, que é a vida eterna. Então João 5,39 diz isso: através do estudo da Bíblia nós encontramos a vida eterna, né? A Bíblia testifica do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então devemos estudar com certeza a palavra de Deus. Mas vamos avançar então para a quinta pergunta: que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras, né? De examinar a Bíblia? Então vamos lá para João, já estamos no livro de João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32. João 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um verso muito conhecido, né, de todos nós. Quando nós estudamos algo que fala sobre a verdade, nós somos libertos do erro, né? Mas por que erro? Porque nós não conhecemos a verdade. Então, andamos no erro. E só através da palavra de Deus nós somos libertos, né, de uma atitude errônea, de um linguajar errôneo, né, de uma alimentação errada, enfim. A Bíblia, ela tem esse poder de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, tá? O caminho certo. Mas tem outra passagem ainda que fala de benefício, né? João 16,13. João 16,13. Mais um pouquinho à frente. Passa algumas folhinhas apenas. João 16,13.
fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, outro benefício que recebemos, né, ao lermos a palavra de Deus, o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, em toda a leitura da Bíblia, ele nos ajuda a aprendermos as verdades da palavra de Deus. Então esse é um grande benefício, o maior benefício que podemos ter, a presença do Espírito Santo em nossa vida. E avançando um pouco mais, perguntinha 6 agora: quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 1, 21. Lá no finalzinho, pertinho já de Apocalipse, né? 2 Pedro 1, 21. Então, achei aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Eles foram movidos, né, pelo Espírito Santo, foram motivados, receberam inspiração para escrever a palavra de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Isso é muito bonito. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, né, a pregar da palavra de Deus, o Espírito Santo ele nos enche com o seu poder, ele nos motiva a falar das suas verdades. E foi isso que aconteceu com os homens, cerca de 40 homens, né, que escreveram a palavra de Deus, ok? Mas já estamos acabando, vamos para a 7ª pergunta, que diz: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aí a gente vai voltar um pouquinho, a gente está em Pedro, vai voltar um pouquinho. 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? Aqui responde, começa falando: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não existe nada na Bíblia que não seja inspirado. Toda a Escritura é inspirada. A Bíblia é 100% confiável. Não devemos duvidar em nada, né? E muitas pessoas duvidam, infelizmente, né? Hoje muitas pessoas duvidam da palavra de Deus, duvidam do que está escrito aqui, né? E não obedecem à palavra de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas se arrependam, né, do seu comportamento e obedeçam à palavra de Deus. Mas, então já aprendemos que toda a Escritura é inspirada. Agora vamos para a 8ª pergunta. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. A gente vai encontrar isso em Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, aí é lá no comecinho da Bíblia, no segundo livro. Êxodo 31, verso 18. Aqui, Êxodo 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, queridos, essa é a única parte da Bíblia. As tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. Então, aqui não foram homens que escreveram, inspirados por Deus, mas foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra, ok? Então, agora você já sabe qual a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, os 10 mandamentos, ok? E a penúltima pergunta diz: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3, verso 6. Vamos lá para Malaquias, no Velho Testamento. Malaquias 3, verso 6. Malaquias é o último livro
do Antigo Testamento, Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus começa falando aqui que ele não muda de jeito nenhum, tá? E mais um verso para a gente entender melhor, Apocalipse 22, 18 e 19. O último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19. O último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso é muito sério. Tem gente que não acredita na Bíblia e já tem outros que tiram alguma coisa, né, que Deus deixou escrito e falam: não, isso aqui não serve mais, isso aqui eu vou riscar, né? Eu vou colocar outra coisa no lugar que eu acho melhor, né? Deus é bem claro que todo aquele que tirar ou acrescentar, ele vai receber um castigo, né? O seu nome vai ser riscado do livro da vida. Deus é contra qualquer mudança da sua palavra. Ele próprio e disse isso aqui em Apocalipse ao seu servo João. Então, queridos, não podemos acrescentar nem tirar. Se você ouvir da boca de alguém, de um líder, né, seja qual for ele, seja quantos anos ele tenha na frente dessa denominação, e não estiver de acordo com a Bíblia, isso é errado, isso é pecado contra Deus. Não podemos dar mais ouvidos à voz de homens do que à voz de Deus ou à palavra de Deus, ok? Então não devemos tirar nem acrescentar nada da Bíblia. E a última pergunta diz assim: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13, verso 17. João 13, verso 17, diz assim, vamos ler, vamos achar João 13, verso 17. João 13, 17. Diz assim, João 13, verso 10. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes se nós colocamos em prática, ok? E o último verso, de Tiago 1, verso 22. Tiago 1, também é lá no finalzinho, tá? Tiago 1, verso 22. Tiago 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O meu desejo é que todos nós sejamos praticantes, que eu e você possamos obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Esse foi o nosso primeiro estudo, tá? Em breve vou fazer a segunda lição. Então fique ligado, inscreva-se no canal, tá? Ative o sininho da notificação e deixe o seu joinha e seu like, tá bom? Que Deus te abençoe e nós vamos orar para encerrar esse estudo. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, que possamos ser praticantes da Tua Palavra cada dia, em nome de Jesus. Amém.